Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do canal Oficina de Espiritualidade e o segundo vídeo da série O que é o Espiritismo, baseada no livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. No primeiro vídeo, que aliás estará aqui o link dele nos comentários desse vídeo, para quem quiser ampliar seus conhecimentos, nós vimos o diálogo de Allan Kardec com o crítico e estabelecemos aí a quem se destina o conhecimento espírita. Nesse segundo vídeo da série, nós vamos estabelecer a estrutura do conhecimento espírita baseada nesse diálogo que ele teve com o cético. E a partir daí nós vamos formando alguns elementos de conhecimento a respeito dessa estrutura do que seja a doutrina espírita, do que seja o ensino dos espíritos que foi codificado por Allan Kardec. Para começarmos, enfatizamos então uma questão que eu acho importantíssima, que Allan Kardec afirma que o Espiritismo é um movimento multicultural, ou seja, ele permeia todas as faces do conhecimento humano. Apesar de ter o seu campo de pesquisa próprio, que é o mundo espiritual e as relações desse com o mundo material, ele também tem pontos de contato com a ciência acadêmica, ainda que ela tenha um outro campo de estudo diverso do Espiritismo. Ele também tem pontos com a filosofia, a nível de história da filosofia, a nível também de temas abordados pela filosofia. Portanto, o Espiritismo ele é multicultural. Mas Allan Kardec, nesse diálogo com o cético, ele nos sugere que estudemos primeiro a obra dele, que entendamos os princípios básicos com substância, e a partir daí ele nos incentiva a fazer uma leitura comparada com a filosofia, com as outras religiões e também com a ciência. E, portanto, fica bem caracterizada aí a primeira face da estrutura do conhecimento espírita, que é a multiculturalidade. E a partir daí, Allan Kardec nos chama a atenção também para as duas faces que a doutrina espírita tem, a face filosófica e a face experimental. Nós sabemos que o espiritismo ele nasceu através do fenômeno mediúnico das mesas girantes, o qual Allan Kardec passou a estudar a partir de 1855, a convite de alguns amigos seus. E a partir dessa observação do fenômeno, ele tirou suas conclusões, ele fez consulta aos espíritos para fazer revisões da obra e acabou no processo de codificação da doutrina espírita. Mas Allan Kardec nos orienta que a doutrina espírita não é dele e que cabe apenas uma parte nessa obra toda. Allan Kardec, que era uma pessoa extremamente humilde, quis descentralizar a doutrina espírita a fim de que ela não ficasse fixada somente na cabeça de um homem ou na responsabilidade de um homem, como nós vamos ver agora no texto que ele mesmo escreve nesse livro que é o Espiritismo. Vejamos. Eu vi, observei, coordenei e procuro fazer compreender aos outros aquilo que compreendo. Esta é a parte que me cabe. Então Allan Kardec jamais disse que a opinião dele era absoluta, que ele era portador da verdade absoluta, mas apenas ele se viu no direito, como tinha, de dar a sua interpretação a respeito do fenômeno e tecer todo um método. A partir desse método sairia então o conhecimento espírita codificado, mas sempre enfatizando, sempre deixando sem margem de dúvida que as informações não eram da cabeça dele. Nas informações originais, as ideias originais que compuseram todo esse edifício do conhecimento espírita são de propriedade dos espíritos desencarnados. Por isso, o nome da doutrina espírita é Espiritismo e não Kardecismo, como muitos colegas e amigos
tendem a adotar esse nome, né? Bom, a partir daí, sabendo que o Espiritismo tem essas duas faces, e a face experimental ela deriva dessa pesquisa mediúnica, Allan Kardec estabeleceu à época, né, um conhecimento, um conceito que eu acho de extrema importância a gente falar aqui, porque também está contido nesse diálogo que ele teve com o cético. É a diferença entre espiritismo e espiritualismo. Allan Kardec sempre defendeu que o espiritismo era uma das fases do espiritualismo, porque uma doutrina espiritualista é toda aquela que se opõe ao materialismo, portanto ela crê de alguma forma que a alma sobrevive após a morte do corpo físico. Muitas doutrinas espiritualistas também adotam a ideia de que a alma preexiste ao nascimento. Muitas outras doutrinas espiritualistas também preveem que a alma ela migra de corpo em corpo no fenômeno chamado transmigração ou reencarnação, por um outro lado, mas elas têm diferenças substanciais. Se nós pegarmos, por exemplo, pelo lado ocidental, o cristianismo dogmático, representado pelo catolicismo, pelas igrejas reformadas, pela igreja ortodoxa grega, eles têm muitas diferenças entre si e muito mais com o corpo doutrinário espírita, mas todos são espiritualistas. Então, Allan Kardec quis definir com a palavra espiritismo que a doutrina espírita era espiritualista, mas que era um espiritualismo numa abordagem diferente das abordagens tradicionais que o espiritualismo, principalmente ocidental, ofereceram para a humanidade. Então é muito importante a gente estar antenado com essas definições de Allan Kardec, porque elas sempre, por trás delas, né, sempre se esconde, sempre está contido um ensinamento muito profundo. E a partir dessa parte experimental, Allan Kardec, então, ele edifica todo o reconhecimento que o Espiritismo deveria ter no futuro e toda a autoridade da doutrina espírita baseada na universalidade do ensino dos Espíritos, no controle universal do ensino dos Espíritos, que diz que uma mensagem mediúnica ela só é válida, uma informação mediúnica ela só é válida quando ela tem realmente a aprovação através de vários médiuns e através de vários espíritos em locais diferentes, né? Então a autoridade da doutrina espírita está na unidade do conhecimento através da diversidade das fontes. Isso também é muito importante para a gente. Então, visto esse primeiro momento em que Allan Kardec estabelece todos esses conceitos básicos da estrutura do conhecimento espírita, a gente então passa para a segunda fase do vídeo agora nesse momento. Allan Kardec defende em vários conceitos, em várias definições que ele fez a respeito do que é a doutrina espírita, que ela é uma ciência. E por ser uma ciência, ainda que com método diferente, ele tende a se opor naturalmente ao maravilhoso e ao sobrenatural. Não julgamos nem condenamos ninguém que tenha predileção pelo mágico, pelo fantástico, pelo maravilhoso, pelo sobrenatural, mas essa não é a alçada da doutrina espírita. Não é essa abordagem que Allan Kardec faz, muito pelo contrário. Ele fala que à medida que nós nos aprofundamos no conhecimento espírita, nós vamos diferenciando o que é realmente a realidade a respeito do mundo espiritual, a respeito das leis que regem o universo, das leis que regem a nossa mente, das leis que regem o nosso relacionamento tanto com os outros e para consigo mesmo também. E Allan Kardec vai aos poucos fazendo com que a mente da pessoa que se aprofunda na doutrina espírita se acostume com o conceito de que não existe
o sobrenatural. Não existe nada além da lei divina ou natural. Tudo pode ser explicado por leis que nós desconhecemos. E a comunicação mediúnica é um desses fenômenos. E as relações que regem essa conexão entre mundo material e mundo espiritual é um outro exemplo que foi tão mistificado, que foi tão banalizado e que foi tão fantasiado através dos séculos, né? Essa é a missão da doutrina espírita. Uma delas, trazer informações a respeito do mundo espiritual, sempre com objetividade e com senso de realidade, procurando eliminar os símbolos e as fantasias que estão a gosto, né, de algumas escolas espiritualistas, e aqui não vai uma crítica especial a nenhum adepto dessas escolas. Isso é sempre bom deixarmos claro. E a partir dessa oposição que o Espiritismo faz em relação ao sobrenatural, existe, né, por parte de alguns detratores do Espiritismo, como o próprio Allan Kardec chama atenção, que dizem alguns argumentos que parecem ser substanciais, mas não o são, que dizem que o Espiritismo faz uma oposição à ciência. Em vários trechos da obra, tanto em O Livro dos Espíritos, né? Só para citarmos algumas, como também a Gênese, em vários textos da Revista Espírita de vários anos, Allan Kardec sempre disse que a ciência tem um papel muito importante nesse caminho com a doutrina espírita, que apesar da doutrina espírita ser autônoma em relação à ciência acadêmica, porque os objetos de estudo são diferentes, apesar da metodologia também ser diferente, mas existem conexões importantíssimas. Allan Kardec sempre citou também que a doutrina espírita tem um caráter progressivo, que é realmente um caráter da pesquisa científica. Então, portanto, o Espiritismo ele não nega a ciência, até porque o objeto de estudo da ciência, não nos cansamos de dizer e de repetir, é diverso do objeto de estudo do Espiritismo, mas existem pontos de conexão. Então, a partir desse momento, Allan Kardec faz uma aliança, uma conexão entre a ciência espiritualista e a ciência acadêmica, que no futuro, e não falamos a curto prazo, falamos a longo prazo, com certeza vai conseguir elementos para começar a pesquisar o que os espíritos deixaram bem claro a partir do século XIX. Então, a partir daí vai ser uma grande revolução do pensamento, porque todos esses princípios que com a doutrina espírita já deixaram de ser religiosos para serem princípios imanentes ao próprio ser humano, e começarão a ser explorados também pelo campo da ciência. Mas isso é uma coisa que é lenta e gradativa na evolução da humanidade. Portanto, Allan Kardec disse que seriam necessárias as passagens de várias gerações aqui no mundo material para virmos o desenvolvimento da ciência espírita, né? É um processo lento, mas não é uma questão de se vai acontecer, de quando vai acontecer. E a partir desse momento, Allan Kardec também ele deixa bem claro no diálogo com o cético que o Espiritismo é uma questão de crença pessoal. Crença pessoal em que sentido? A partir do momento que você pesquisa, que você estuda e que você se convence, porque ninguém te convence a nada, é você que se autoconvence, é você que tem maturidade para entender a proposta espírita, você vai automaticamente militar no campo desse conhecimento autolibertador chamado doutrina espírita. Então é uma questão não de convencimento por parte dos outros. Esse vídeo, por exemplo, ele pode te ajudar a refletir a respeito se você quer ou não adotar a crença espírita, se você já não
está maduro para tal e já milita nesse campo de conhecimento. Eu falo agora para os novatos. Mas eu não vou te convencer a nada, eu não vou te convencer a ser espírita e nem é essa a minha intenção. Mas eu quero te fornecer elementos para que você possa decidir se você abre a porta da tua mente e do teu coração ou não para esses princípios da doutrina espírita. Allan Kardec deixou um conceito muito interessante. Ele disse que a doutrina espírita, como manifestação mediúnica, ela sempre existiu. Agora, como doutrina, com metodologia própria, ela existiu a partir de 1857, com o lançamento de O Livro dos Espíritos. Essa é uma coisa também que tem que ficar sempre muito bem clara em O Livro dos Espíritos. Até porque a abordagem que Allan Kardec fez da mediunidade, ela é única, ela é singular, não existe método igual em termos de pesquisa em relação à mediunidade em qualquer época da humanidade. Então a doutrina espírita é muito especial nesse sentido. Então, para terminarmos esse nosso vídeo, Allan Kardec ainda fala a respeito dos detratores do espiritismo, que por mais que possam usar argumentos sólidos, e às vezes são homens e mulheres de valor, como ele mesmo fala, homens e mulheres que são honestos em relação àquilo que eles acreditam, muitos materialistas, outros espiritualistas, mas eles não levam em conta que o espiritismo não se baseia nas ideias de um homem só, que os espíritos podem se manifestar em qualquer parte e que as comunicações mediúnicas, quando abordadas de forma metódica, como foram abordadas após a morte de Kardec, por exemplo, por William Crookes, por Wallace, pela Sociedade Psíquica de Londres e por tantas outras fontes seguras de conhecimento e de pesquisa, e cada vez mais, naquela época, até o final do século XIX, esses fenômenos espíritas foram comprovados. Muitos não admitiram que provinham do mundo espiritual, mas admitiam que os fenômenos eram verdadeiros e eles não sabiam a fonte de onde vinham. Claro, porque eram homens de ciência, eram homens comprometidos com uma outra metodologia. Muitos até se converteram ao espiritismo após as suas pesquisas. E quanto aos incrédulos, devemos dizer o seguinte, que a preocupação do espiritismo não é convencer ninguém a nada. A preocupação do espiritismo é fornecer elementos de aperfeiçoamento intelecto-moral àqueles que já têm maturidade para receber esse conhecimento, como nós falamos lá no nosso primeiro vídeo, a quem se destina o conhecimento espírita. Allan Kardec praticamente fecha essa fase do diálogo com o cético, dizendo que muitos falavam para ele que quando leram o Livro dos Espíritos, por exemplo, eles parece que um raio de luz iluminou aquilo que eles já tinham em germe no próprio cérebro, na própria alma deles. Então isso é muito bom a gente convir, porque isso também aconteceu comigo, quando eu comecei a estudar a doutrina espírita aos 17 anos, e parece que aquele raio de luz, como o próprio Kardec diz, foi iluminando alguns compartimentos dentro de mim que eu já tinha muito bem delimitados, mas que ainda não conseguia unir as partes deles, Então chegamos ao final do nosso vídeo. Se você acha que o nosso trabalho tem valor para a divulgação da doutrina espírita, curta, comente, compartilhe o vídeo para ele chegar até mais pessoas, para que essa visão que eu forneço da doutrina espírita chegue a mais pessoas. Inscreva-se no nosso canal se você já é inscrito, aperte o botão do sino ao lado do botão de inscrição para você receber notícias de vídeos novos no canal. Agradeço a todos por terem ficado conosco até o final do vídeo. Muita saúde e paz.